Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, com vocês, certo? A nossa aula de hoje é em um ambiente diferente das outras aulas. Como vocês podem ver, eu não estou no mesmo ambiente que estava antes. Quem é que adivinha onde é que tia Clau está? Ó, o espaço onde nós estamos tem muito livro, é um espaço muito confortável para poder ler, relaxar, aproveitar uma boa história. Nós estamos... Onde é que tia Clau está? Numa biblioteca. E estamos hoje numa biblioteca para poder ler uma historinha para vocês. Então, eu irei ler uma historinha bem legal daqui a pouco, certo? Então, antes de começar a aula, nós vamos fazer a nossa oração. Então, junte as mãozinhas, feche os olhos e vamos começar a rezar. Papai do céu, eu te agradeço pelo dia de hoje, por minha família, por meus amigos, por todos aqueles que amo e quero bem, e te peço que abençoe a todos nós. Amém. Então, para começar a aula de hoje, antes de contar a historinha para vocês, tia Clau quer que vocês façam essa atividade bem legal. Então, essa é a atividade de arte, que é de desenho e pintura. Nesse espaço, vocês irão desenhar o que mais gostaram de fazer nas férias. É uma forma de darmos tchau às férias, porque nós voltamos às aulas, e de lembrarmos de algo muito bom que aconteceu nas férias. Então, o que você mais gostou de fazer nas férias? Se foi ir à praia, à piscina, apesar que nós estávamos numa pandemia, mas poderia ir à piscina, que tem piscina em casa, ou que foi só com a família, quem foi visitar ou passar um tempo com os parentes, o que mais gostou de fazer nas férias. Então, vocês irão desenhar nesse espaço em branco o que mais gostaram de fazer nas férias e podem também pintar os desenhos ao redor, certo? Então, essa é a nossa atividade de arte. Após a atividade de arte, nós iremos para a atividade de ensino religioso. E nessa atividade, que essa folhinha vocês têm aí também, está a historinha que a tia vai contar e as questões que vamos responder em seguida, certo? Então, a história, para iniciarmos sobre o ensino religioso, é sobre a criação do mundo, certo? Então, tia vai contar e mamãe pode ir acompanhando com vocês, palavrinha por palavrinha, para acompanhar a história, tá certo? Então, tia Cláudia vai começar. A criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo estava escuro e a terra era coberta por águas profundas. Então Deus disse: haja luz. Os raios de luz começaram a iluminar suavemente a terra. Deus viu que isso era bom e separou a luz da escuridão. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Depois, Deus separou as águas da parte seca, então chamou as águas de mar e a parte seca de terra. Em seguida, Deus criou plantas, árvores carregadas de flores e frutos. No quarto dia, o Senhor criou o sol para esquentar e iluminar a terra. Quando a noite chegou, Deus criou as estrelas e a lua para iluminar a escuridão que cobria a terra. Deus viu que tudo que havia feito era bom. Então disse: que se encham os oceanos com toda espécie de peixe e o céu com toda espécie de aves. No sexto dia, ele criou desde o maior animal até o menor inseto e enviou-os para viver pelos 4 cantos da terra. Por fim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus completou todas as coisas que havia criado. Ele sabia que todas elas eram muito boas. Então, no 7º dia, Deus terminou seu trabalho e descansou. Certo? Então, essa história está em Gênesis, que é um livro da Bíblia, certo? Contando a história da criação. Deus criou o mundo, a criação do mundo ocorreu em 7 dias. No caso, 6 dias em que Deus criou o mundo e no 7º que ele descansou. Então, no início, ele criou os céus e a terra. A terra estava em escuridão profunda
e a terra era coberta por águas. Então ele criou a luz, depois ele separou o dia da noite, então a luz ele chamou de dia e a escuridão chamou de noite, certo? Ele separou o mar da terra, chamando onde ficava a parte com a água de mar e a parte seca de terra. Em seguida ele criou as plantas carregadas de flores e frutos. Depois ele criou o sol, a lua. Então ele encheu os oceanos de toda a quantidade de peixes, de espécies de peixe, e o céu de aves. Então depois ele criou todos os animais da terra, desde o maior até o menor inseto, e enviou para toda a terra esses animais. E por último ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, ele criou o homem e a mulher. Ele nos criou, neste caso. Então no início ele criou uma mulher, que são os nossos primeiros pais, nossos antepassados. Então ele completou a tarefa dele e no 7º dia descansou. Essa é a historinha da criação. Abaixo nós temos 2 questões, onde a primeira questão é para responder o seguinte: quem criou o mundo? Então você vai responder onde tem esse R de resposta. Quem criou o mundo? Então, quem foi que criou o mundo? Foi Deus, não foi isso? E na letra B, em quantos dias o mundo foi criado? Então, foram 7, a história conta 7 dias, porém o 7º dia foi para o descanso de Deus. Então, em quantos dias Deus criou o mundo? Então, vocês vão colocar aqui quantos dias Deus criou o mundo, certo? Então, a próxima atividade é sobre o texto que nós lemos. Então, vocês vão colocar um X na alternativa correta, certo? Tem aqui, complete. No princípio, Deus criou. Tem 3 opções. Primeiro, o homem. Segundo, o sol e a lua. Ou os céus e a terra. Então, você vai colocar um X na opção correta. Na letra B, tem o seguinte: Deus chamou a luz de 3 opções: noite, dia ou manhã. Então, você vai colocar na opção correta. Na letra C, Deus chamou a escuridão de trevas, madrugada ou noite. Então, você vai colocar na opção correta. E o último, em qual dia Deus descansou? Deus descansou no 5º dia, no 10º dia ou no 7º dia? Então, você vai colocar o X na opção correta. E nesse quadro abaixo, vai desenhar o que você foi imaginando enquanto a tia estava contando a historinha da criação do mundo, certo? Então é isso. A nossa aula acabou, então até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.